e passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui e passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E da forma como Deus tocou o teu coração, pensa que frutos Ele quer que você dê para a sua família, para a sua casa, para os seus. Pensa o que é necessário, não para que seu irmão, seu marido, sua esposa, seu filho mudem, mas o que é necessário para que você mude. Essa noite foi feita para a sua família. Foi feita porque Deus quer entregar um presente para ela. E esse presente é você, mais santo, mais santa, mais fiel. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos abrir os nossos olhos. Boa noite. Eu me chamo Marcos Pavel, sou consagrado da comunidade católica Recado. Eu sou natural de Fortaleza, Ceará, e eu moro em Tatuí. Sou missionário da comunidade junto com a Liana, que está ali do ladinho. A Liana é a nossa filha mais nova lá da comunidade, tem 4 meses de comunidade. Eu sou da comunidade Recado já, graças a Deus, há 15 anos. Entrei no ano 2000 e tenho descoberto muitos frutos da vida missionária e do sim que eu dei a Deus na minha família, na minha casa. E isso eu vou partilhar com vocês também nessa noite. Nós estamos iniciando esse seminário da família e a palavra que o Senhor nos deu hoje é uma palavra muito forte. É de Lucas 2, 43. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram a caminho de um dia e buscaram entre os parentes e conhecidos, mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Todos os que ouviam essas maravilhas da sabedoria de suas palavras e suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Meu filho, o que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu ele: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Palavra da salvação. Olha que interessante. Preste atenção, principalmente as mães e pais. O que Jesus lhe aprontou. Não bastasse ficar em Jerusalém, ele ficou 3 dias, quase a completar seu 4º dia,
que ele estava perdido dos seus pais. Hoje, nós já ficamos extremamente preocupados se vamos num passeio, tudo, e perdemos o filho na praça. Se o nosso filho está na praça, se perde, você vai correndo no desespero, pega, abraça. Primeiro você quer, amar aquele filho, quer pegar aquele braço dele e dizer, meu filho, mas você não faz. Você se controla, fica alegre, porque reencontrou seu filho, que poderia ter ido para a rua e acontecer um acidente, enfim. Eu vim de uma cidade de praia e, pela graça de Deus, todo final de semana era meu passeio. Eu estava na praia, porque minha casa ficava a 10 minutos da praia. E tinha uma cena, todo domingo eu presenciava pelo menos uma vez, que era assim. Primeiro, a praia, para a criança, é um perigo, porque o mar, ele puxa a pessoa, Então, quando eu estava numa barraca de praia, tudo, sentado na calçada, e eu começava a ver aquele rebuliço na praia, as pessoas correndo para um lado para o outro, eu já sabia. Alguma mãe tinha perdido um filho. Gente, a última cena que eu vi foi nas minhas férias do ano passado, que eu passei 15 dias em Fortaleza. Essa ficou tão marcada em mim, que me fez entender um pouco mais o amor de Deus por mim. Que eu disse, meu Deus, quando a gente se perde, Deus fica desse jeito. Uma mãe perdeu o filho e ela já estava 10 minutos procurando. 10 minutos é o tempo suficiente de uma criança se afogar. Então ela já entrou num desespero que ela ficou parada, fincada com os pés no chão na praia, que ela só conseguia gritar, ela não conseguia se mexer. Com os braços abertos, ela não conseguia se mexer. Ela estava em estado de choque, pela possibilidade do filho dela ter se afogado. Ela estava com os braços levantados, gritando e pedindo socorro. Então as pessoas chegaram, como era seu filho? E ela tentando falar e chorando, desesperada. E ela foi dizendo, olha, ele é baixinho, moreno, tá de sunga tal cor e tal. E ela respirava e falava de novo e tal, Então o pessoal saiu correndo, de um lado para o outro da praia, procurando esse menino, No final das contas, passado mais uns 15 minutos, encontraram o menino em uma outra barraca, E ele também estava perdido. Então levaram o menino, olha, a sua mãe está ali procurando e tal. O menino começou a chorar, levaram ele no braço, levaram até a mãe. Quando essa mãe abraçou esse menino, ela não queria saber como ele tinha se perdido, que barraca ele estava, quem ele tinha visto, o que tinha acontecido, não. Ela abraçava e chorava, beijava, e na frente... Olha, se ela era tímida, deixou de ser naquele momento, porque ela se soltou. E o que o pessoal da praia fez? Ninguém tinha reação. As pessoas se emocionaram, também aplaudiram. Não tinha acontecido absolutamente nada com o menino, mas o aplauso era para o amor de mãe. Agora, 25 minutos ela ficou sem o filho. 25 minutos. Você imagina como estava o coração de Maria depois de 3 dias. Aí dá para entender como Maria era uma mulher realmente cheia do Espírito Santo. Porque depois de 3 dias de desespero procurando o filho, a única coisa que ela fala: meu filho, o que você fez? Eu e teu pai estávamos à tua procura, cheios de aflição. Quando Jesus dá a resposta dele, ela não fala mais nada. Por quê? Só porque ela confiava em Deus? Mais do que isso. Confiar em Deus, meus irmãos, é pouco. É muito pouco. Nós temos que amá-lo. E se nós o amamos, a confiança vem por consequência. Porque ela amava tanto a Jesus, e ela sabia do chamado que Jesus tinha, ela se conteve no desespero de mãe, engoliu aquele desespero e disse: olha, eu não entendo por que você está dizendo isso, não entendo o que você está passando, mas eu aceito porque te amo. Pavel, você está tirando isso da sua cabeça? Não estou. A palavra diz, versículo 50, eles, porém, não entenderam o que ele lhes dissera. Maria questionou, não compreendeu, mas mesmo assim aceitou. Guarda isso, tá bom? Nosso tema de hoje é a família de Nazaré, modelo para a nossa família.
guardem isso, Maria questionou. Vamos agora passar para o esposo da Virgem Maria, São José. Quem era São José? Alguns estudos dizem que não era um homem jovem, era um homem já de adulto, e alguns estudos de josefologia, que é o estudo de São José, dizem que ele era um homem que apaixonou-se por Maria. Não foi somente aquela coisa de a família prometeu Maria a ele e aí eles moraram juntos, enfim, não. Mas que ele se apaixonou por Maria. E dessa paixão que ele teve um diálogo com Ana e Joaquim, e eles deram Maria a ele. Então ele era um homem apaixonado por ela, gostava dela como mulher, via nela a mulher para a vida dele. José, com certeza, esperava casar-se com Maria e ter uma vida matrimonial como de qualquer casal. Qualquer casal. Esse era o desejo dele. E ela foi prometida a ele. Estavam perto de se casar. Ele, apaixonado por ela, como os estudos dizem. Pois bem, um belo dia, o anjo aparece para Maria e Maria engravida. José não tinha como provar para ninguém que aquele filho era dele, e muito menos que não era. Ele ficou numa situação que, como ele não tinha casado ainda, todos sabiam e as pessoas respeitavam esse costume, que eles não tinham dormido juntos. Então, como que ia nascer uma criança? Ou seja, na cabeça da aldeia onde eles moravam, naturalmente, Maria traiu José. Na cabeça deles, Maria traiu José. E José, diante do pensamento do povo, o que ele deveria fazer por obrigação? Vocês sabem? Qual era o dever dele enquanto um bom judeu? Ele deveria denunciar Maria para que ela fosse apedrejada. Assim, nossa, que absurdo, mas era a lei. Se ele não fizesse, corria o risco de ser ele o apedrejado. Essa era a lei. É como hoje, por exemplo, você sabe de um crime, para vocês entenderem o que funcionava na cabeça daquele povo. Como se você soubesse de um crime muito grave, e você não denunciasse a polícia. Você dissesse, não, eu vou guardar só para mim e tal, e todo mundo sabe que você sabe daquele crime, que você é um cúmplice. Mas você diz, eu não vou denunciar ninguém. Eu não vou dizer quem foi que cometeu o crime. Então você vai ser preso junto. Na cabeça daquelas pessoas era algo dessa gravidade. José o que faz? Bom, já que todos estão pensando que Maria me traiu, eu vou fingir que eu burlei as leis do casamento e eu invadi a pureza de Maria. Vou assumir para mim a culpa, por isso eu vou fugir. Olha o tamanho da dignidade de José. Ele ia deixar a família dele, a cidade dele, o trabalho dele, a sua carpintaria. Além de deixar tudo isso e assumir sobre si a culpa de ter difamado Maria, iria fugir com o nome de culpado, perverso, transgressor da lei, aquele que roubou a virgindade de Maria. Ele iria assumir para si toda essa culpa, até que o anjo aparece para ele e em sonhos diz, José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir-se a profecia que o Senhor falou. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele se chamará Deus conosco. Pois bem, o anjo chega para José e diz, José, eu entendo que você está disposto a sair de casa, a assumir sobre si a culpa, essa responsabilidade, mas eu não quero
que você faça isso. Eu quero que você fique em casa e assuma o seu filho. O que o José fez? Assumiu a culpa para ele, ficou em casa. Ficou conhecido como o homem que burlou as leis do casamento e deitou com Maria antes. É tanto que ele ficou conhecido como o pai de Jesus. Na passagem mais para frente, não diz, mas Jesus, o filho do carpinteiro, ou seja, todos acreditavam que de fato ele era o pai de Jesus. Todos acreditavam. Ele preferiu difamar o nome do que agredir Maria, do que permitir que Maria fosse difamada, ou que pensasse em qualquer tipo de coisa contra ela. O povo não pensou, porque ele assumiu sobre si essa responsabilidade. Ele deu para Maria mais do que amor. Ele deu para Maria o maior presente que uma mulher pode ter. Um marido que é capaz de morrer por ela. Homens, meus irmãos, esse é o chamado de Deus para nós. Que nós tenhamos a capacidade de morrer pelas nossas mulheres. Aqueles que porventura não casaram ou não vão casar, como o meu caso, eu sou celibatário, fiz esse compromisso de morrer e amar a igreja ao ponto de morrer por ela. Quem é a igreja? Todos nós. Tem a capacidade de morrer. Esse é o chamado de Deus para o homem. Amar sua mulher ao ponto de morrer por ela. Assumir uma culpa que pode ser dada a ela naturalmente, mas dizer, eu prefiro ter a culpa por amor a ela. Esse é o chamado de Deus a todo homem. Em todo caso, José fez ainda mais do que isso. Morou e viveu com Maria até o fim de sua vida, como nós temos nesse quadro aqui da morte de São José. Jesus está um pouco mais velho aí do que os estudos acreditam que José morreu. Jesus tinha entre 18 e 19 anos, no estudo que eu li, né? Então tem vários estudos nesse sentido, mas Jesus era bem jovem ainda nessa época. Viveu com Maria até o fim. Como? Castamente. Quantos casais de namorados casam? Porque eu não me aguento mais, porque não dá mais, então eu vou casar logo para não pecar. Pois é. Agora pense na situação de José. Mesmo casado, nada. E por que ele ficou com Maria até o fim? Porque o amor de José transcendeu, foi maior do que o desejo de estar com ela. Porque foi maior do que qualquer prazer. O prazer de José era amar Maria, dar-se a ela em amor, cuidando, zelando. Por isso que José é modelo de castidade. Maria permaneceu virgem até o fim. E José respeitou a sua virgindade. Respeitou Maria. E foi casto até o fim da sua vida. Mesmo sabendo que ele não iria deitar-se com ela em nenhum momento, ele teve disposição para morrer por ela. Porque casamento, namoro, não é uma troca onde o outro está para me dar prazer, para me fazer feliz, para eu ter companhia para um passeio, enfim. Casamento é o local onde eu me dou para o outro. Namoro é o local onde eu me dedico ao outro e eu vou mais além. Amizade é o local onde eu não encontro alguém que, poxa, que pessoa agradável, quero ela do meu lado para ela me fazer bem. Não. Amizade é aquele local que você diz, eu a conheço, eu quero fazê-la feliz. Por isso vou ser amigo dela. Como São Francisco muito bem dizia, é dando que se recebe. Quanto mais amor você dá, muito mais você recebe. O grande erro da nossa sociedade. Eu só quero estar com quem me faz bem. Não. Esteja com as pessoas para fazer bem a elas, para amar elas.
Ah, mas eu só sigo as pessoas na rede social, no Facebook e tal, se elas forem interessantes. Não, seja você a pessoa interessante, por levar para elas algo que elas não vão encontrar na internet: o Cristo. Por mais que se fale do Cristo na internet, Ele está no coração da pessoa. Ele está na Eucaristia. Nós precisamos ter a capacidade de sair desse mundo virtual ou do mundo superficial, onde eu encontro com as pessoas em casa mesmo, somente para dizer: oi, tudo bom, então tá, tchau, né, tchau. Mais do que isso, como você está? Aí a pessoa diz: eu estou bem. Aí você olha nos olhos dela e tem a capacidade de perguntar: de fato, você está bem? Eu lhe conheço, você não está bem. Não acredite no que um amigo lhe fala com palavras. Acredite no olhar dele. Conheça as pessoas pelo olhar e ame cada uma delas. Conheça seu pai, sua mãe, seus irmãos pelo olhar deles e dedique-se a eles em amor. Eu falei para o João que eu iria falar uma face de Maria, meio polêmica, mas não é tão polêmica não, que não é muito citada. Nós costumamos dizer: ah, mas Maria era uma mulher muito silenciosa. O que Deus pedia a Maria, ela nem questionava e já fazia, baixava a cabeça e seguia em frente. Não é essa Maria que eu conheço. Maria questionava, sim. Só que Maria questionava do jeito certo e para quem ela podia questionar. Ela não saía como nós. Por exemplo, como é o nome da senhora? Olha que bênção. A Xará. A Xará da mãe. A dona Maria chega para mim e diz assim: olha, eu soube que o padre fez isso daqui, tá. Em vez de chegar e dizer: Senhor, na oração eu te entrego, eu não entendo porque que o padre fez isso, tal, mas eu te entrego o coração dele, a vida dele, tal. E você vê um escândalo público, às vezes de um sacerdote, alguém, você entrega para Deus, reza, pede a conversão, ou às vezes uma fofoca de algo que não é nem verdade, e você entrega. Isso Maria faria. O que a gente faz? Dona Maria fala para mim: meu Deus, Nezinha, tô acreditando. Olha, eu vou falar contigo, mas é só para ti, porque olha, eu não tô aguentando, o coração chega a estar apertado. Tu acredita que o padre... Aí conta a história todinha. Foi mesmo, ela já vai, né, maquinando. Aí você sai na rua já com a cara... Não vou falar para ninguém, porque você tem que ficar comigo, morre comigo. Aí você sai na rua com a cara de velório, né? Que isso, não, que eu estava rezando na igreja Nossa Senhora da Boa Morte, eu tô com cara de morte, né? Sai arrasado, aquela cara triste, né? Para quê? Para que alguém chegue para você e pergunte: nossa, o que você tem? Vai dizer assim: não é nada, negócio que aconteceu ali com o padre, mas eu jurei que não ia falar para ninguém mais. Aí a pessoa: não, me conte, minha boca é um túmulo. Aí você diz: não, olha, é porque um escândalo assim a gente tem que falar para que não se repita, né? Aí fala, fala. Não se aguentando, chega em casa. Aí briga com todo mundo, chateia todo mundo, tal. Oh, gente, me desculpem, é que hoje eu estou mal porque eu soube que o padre fez isso. Ainda peca e põe a culpa da fofoca que você escutou, não sabe nem se é verdade. A gente tem a capacidade de fazer isso. Ajudou em alguma coisa o padre ou a você? Não. Prejudicou você e mais 3 pessoas, a sua casa e, quiçá, seus cachorros. Gente, é questionar para a pessoa certa. Preste atenção, não sei se vocês notaram um detalhe no evangelho do domingo passado. Quem que participou da missa no domingo ou no sábado passado, levanta o braço. Quem é que participou da missa? Missa ou celebração da palavra? Leu o evangelho domingo. Quem leu o evangelho domingo? Ok. O evangelho do domingo, o que dizia?
Olha que grave. O pecado contra o Espírito Santo é o título. E a família de Jesus. Dirigiram-se para casa. Quem? Jesus. Ali fluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar o alimento. Quando os seus familiares souberam, saíram para o reter, pois diziam: ele está fora de si. Nesse momento Maria estava? Não. Quem são os familiares aqui? São os primos, tios e tal. A parentalhada de Jesus lá todinha. O que eles estavam dizendo? Gente, vocês viram? Jesus começou a falar, a pregar. Tu não está falando coisa, está afrontando os fariseus, os saduceus. Daqui a pouco esse povo vai matar ele. Ele não está falando coisa com coisa. Então a família preocupada com Jesus começou a tentar conter ele. Porém, não tinham falado nada para Maria. Aí, os escribas também comentam e tal, tem toda a continuação da passagem. Mais para frente, a passagem diz: chegaram no local onde Jesus estava Maria e seus primos, e do lado de fora mandaram chamar Jesus. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, aquele que faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Por que a parentalhada de Jesus estava lá com Maria? Viram Jesus pregando, disseram: ele está fora de si, bateram na porta da casa de Maria. Eu não queria falar nada não, mas o teu filho está ali fora e está enchendo a paciência dos saduceus, dos fariseus. Vamos com a gente para tentar conversar com ele. Maria não sabia de fato o que estava acontecendo e foi lá fazer o quê? Perguntar a Jesus. Ela queria dizer: meu filho, o que você está falando e por que você está falando isso? Por quê? Porque ela queria entender. Mas o que ela fez? Saiu para as irmãs dela, saiu para Santa Ana, São Joaquim, reclamando: meu Deus, meu Espírito Santo me deu um filho que não me deixa em paz, é toda hora me tirando a paciência. Fez isso? Não. Foi na fonte, foi em Jesus. E chegou para Jesus e perguntou: meu filho, o que está acontecendo? Claro, ela não chegou a fazer a pergunta, ela bateu para perguntar. Chama Jesus aí, por favor. Porque, pelo amor de Deus, o que vocês acham que Maria estava fazendo lá na porta de onde Jesus estava pregando? O que vocês acham? Ela foi lá: não, eu queria fazer uma visitinha, né? Porque eu tenho o meu Fusca, que quebrou ali, a roda secou. Queria que Jesus trocasse para mim. Acho que Maria estava fazendo isso? Não, é porque eu estava fazendo um café, faltou açúcar. Me disseram que Jesus estava com um pacote de açúcar aqui. Não era isso que Maria tinha ido fazer. Ela foi lá para perguntar o que estava acontecendo. E Jesus continuou pregando. E o que é que ele fez? O gesto mais lindo, na minha opinião, que ele podia fazer a Maria. Ele disse: minha mãe e meus irmãos não são aqueles que eu tenho um laço de sangue, são os que cumprem a vontade do meu Pai. O que Jesus fez aqui? Presta atenção. Isso aqui é algo fantástico. Naquela época, quem cumpria a vontade de Deus não era quem seguia as Escrituras e tudo mais. Não era esse tipo de povo. O povo de Deus era o povo que nascia filho de judeus. Não era algo que você optava. Se você nascesse judeu, você já era povo de Deus. E Jesus veio dizer: não é isso. É mais do que o laço de sangue. Você tem que fazer uma opção. Você tem que se converter. Você tem que aceitar o Evangelho. Você tem que viver os mandamentos. Jesus, ele fez essa revolução. Então, quando ele diz isso, o que ele está dizendo? Maria não é somente a minha mãe. Maria é aquela que faz a vontade do meu Pai e cumpre a sua palavra. Naquele momento, Jesus elevou Maria em dignidade.
Porque Maria fez a vontade de Deus até o fim. E se a mãe e os irmãos de Jesus de fato são os que cumprem a vontade dele e vão até o fim, o que ele estava fazendo? Dizendo: antes de qualquer um de vocês está aquela da porta, porque ela deu um sim à minha palavra mesmo antes de eu nascer, mais do que qualquer um de vocês que está aqui. É por isso que é triste quando o evangélico pega uma palavra dessa para afrontar Nossa Senhora. É tão triste, porque de fato eles não entenderam o sentido. E Jesus não estava dizendo: ela não é minha mãe, pelo contrário, ela é mais do que minha mãe, ela é uma apóstola, ela é uma eleita, escolhida. Maria, que nós dissemos era uma mulher que aceitava tudo, era questionadora. Quando o anjo aparece, olha que interessante, o anjo aparece assim: Maria, ave cheia de graça, não temas, pois encontraste graça diante de Deus e tudo mais. Pense na sua situação, por favor. Imagina, o anjo aparece para a senhora, nem está aqui reunido, do nada aparece um anjo. Não, eu sou um anjo, na sua frente. Eu não sei a senhora, mas a primeira coisa que eu faria era desmaiar. De boa, vendo pessoas de carne e osso, de repente aparece para mim um anjo. Eu desmaiava, depois voltava: o que está acontecendo? Mas olha, o que esse anjo dissesse para mim que ia acontecer, eu estaria acreditando. Se ele dissesse: olha, seu cabelo vai se transformar em pipoca, eu dizia: pois está transformado já aqui. Mas porque é um anjo, o que ele pedisse eu estou fazendo, por amor ou por medo. O que Maria fez? Porque naquele povo acreditava que se eles vissem a Deus ou qualquer divindade celeste, eles morreriam. Maria nasceu dentro dessa cultura, acreditando nisso, que se ela visse Deus ou qualquer anjo do céu, ela morreria. O que ela fez? Questionou: mas como que vai acontecer isso? Se eu não conheço homem algum, eu não sou casada. Tudo bem, tem José, mas nós não casamos ainda. Como que eu vou ter um filho? Ela questionou. Ela perguntou, porque ela queria saber como ia acontecer. Deus respondeu na prática para ela? Não. Ele respondeu apenas dizendo que enviaria o Espírito e que ela ficasse em paz. Mas Maria, como tinha feito a pergunta para a pessoa certa, questionando o Espírito Santo, questionando a Deus sobre o chamado que ele tinha feito, ela recebeu a resposta certa. E naquele momento célebre que todos nós amamos, das bodas de Caná, aconteceu a mesma coisa. Faltou o vinho, ela chegou para Jesus e disse assim: meu filho, eu estou mudando as palavras, certo? Não é exatamente essas palavras da Bíblia. Meu filho, é o seguinte: acabou o vinho do pessoal da festa. E assim, né? A gente está aqui, você faz milagre, se para dar uma mãozinha pro pessoal, né? Ia ser legal. Ela estava pedindo que Jesus fizesse um milagre, pedindo. E ele olha e diz: minha hora ainda não chegou. O que nós temos a ver com isso? Por que Jesus questionou Maria? Porque quem questiona também precisa ser questionado para entender a razão de sua fé. O que Maria fez? De fato, eu não sei o que nós temos tanto a ver com isso e o que nós podemos fazer. Mas, se você quiser tomar alguma atitude, deixa eu só preparar. Façam o que ele disser para vocês. Porque se Jesus não dissesse nada, nada aconteceria. Maria não estava comprometendo ali Deus, nem obrigando Deus a fazer nada. Mas ela acreditou e confiou. Para encerrar esse momento, eu queria dizer para você: não tenha medo de questionar Deus. Não tenha. Se disseram para você: não questione Deus, não pergunte para Ele, abaixe a cabeça e siga em frente, eu digo: olha,
Não era isso que Maria faria. Ela questionaria e questionaria do jeito certo. Se você está passando por alguma dificuldade em casa, pergunte: Senhor, por que meu marido bebe tanto? Senhor, por que meu filho não obedece? Porque na hora certa, Deus vai te responder. Chega de perguntar para quem não tem resposta para você. A vizinha não tem resposta. O cara do horóscopo, muito menos. É um charlatão. O centro de macumba, o banda, o que inventarem por aí, não tem resposta. Quem tem a resposta? Quem criou a gente. Se nós fôssemos máquinas, ele seria um inventor. Então ele sabe como nós funcionamos. E uma hora talvez ele diga, como já disse para mim: Pavel, a responsabilidade disso aqui é sua. No momento certo, você não tomou a decisão. Mas eu te perdoo. Vamos recomeçar. E o tanto que eu questionava Deus, por que ele tinha deixado? Deus, ele disse: meu filho, a culpa, entre aspas, foi sua. Agora que você optou por mim, vamos juntos reconstruir. Eu estou dizendo, questione. Mas pare de questionar o padre, a igreja, o bispo. Por que o Papa fez isso? Por que a igreja não aprova aquilo? Pergunte para Deus. A resposta vai vir da forma como você nos imagina. Porque Maria não entendeu como Jesus. Por que Jesus tinha feito ela passar por aquele desespero aos 12 anos de idade, passando 4 dias perdido. Mas ela silenciou e aceitou. Questionou, por que você fez isso? Mas depois, bom, já que a resposta você deu e eu não entendi, cabe a mim silenciar e aceitar que no tempo certo vai calar no meu coração. Vamos ficar de pé. Fecha teus olhos e escuta essa canção, pensando se você tem dito as dores do seu coração para Deus ou tem jogado no coração das pessoas ao longo do caminho. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está.